Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier. Capítulo 121. Busquemos a luz. Toda escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio. Ignoras se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabes conservá-la ou utilizá-la com senso prático, porque aprendeste a perceber nela o selo da autoridade que te orienta à luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal, a que te submetes, e por isso não lhe discutes a origem, respeitando-o e aproveitando-o na altura das possibilidades com que se apresenta. Na mesma base, surgem as ideias renovadoras e edificantes. Por que exigir sejam elas subscritas em sua exposição por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam um efeito salutar que esperamos delas em nós e ao redor de nós? Toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela corporificados tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos na carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer. O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos do teu adversário maior, mas não deixa de ser uma bênção para a garantia de tua sustentação, pelo valor de que se reveste. Assim também, a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque usando-a em nossa alma e nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz, onde se encontre, e a treva não nos alcançará. Esta é a segunda e a última carta de Paulo a Timóteo. A epístola tem o tom, o conteúdo de uma carta de despedida, um testamento moral, já que Paulo não tinha o que deixar materialmente para oferecer como herança, mas é um testamento ao seu filho espiritual, Timóteo. Vamos encontrar agora, quando Paulo escreve essa epístola, vamos encontrá-lo na segunda vez em que esteve aprisionado em Roma. É um Paulo solitário, abatido fisicamente por tantas lutas e provações. Não é mais o Paulo vigoroso, embora, como sempre foi, muito magro. Afinal, Paulo foi um homem que fugia das comunidades onde pregava para não ser assassinado. Já mencionamos em outro estudo um momento inesquecível de aflição e desapontamento, quando o ainda conhecido como Saulo
em Tarso, em sua volta à cidade natal, depois de 3 anos no oásis de Dan, ele compareceu à sinagoga para falar de sua conversão. Foi mal recebido, naturalmente. Nem pôde falar. Afinal, não era o mesmo doutor da lei que os integrantes da sinagoga conheceram. Tais as mudanças físicas depois de 3 anos de vida rude no deserto. Para escapar da perseguição dos judeus da sinagoga que queriam matá-lo, Saulo acabou fugindo à noite por sobre a muralha da cidade, sendo descido num cesto. Nunca mais Saulo esquecera desse episódio, até porque se julgava não cumpridor do dever de levar os ensinamentos que aprendera para aqueles judeus na sinagoga. Voltando à segunda prisão de Paulo em Roma, quando as perseguições aos cristãos se intensificaram tanto em Jerusalém quanto em Roma, Paulo estava com a saúde abalada, muito abatimento, o esforço físico, qualquer esforço físico cansava, e sem contar as tempestades emocionais que ele enfrentava. Quando procurava por amigos e colaboradores, quando podia deslocar-se, descobria que, um a um, tinham sido levados ao martírio ou se encontravam nas prisões romanas. Huberto Rode, no livro Paulo de Tarso, escreve sobre os últimos momentos de Paulo de forma comovedora. Numa daquelas manhãs, passa pela porta trigemina, rumo à foz do Tibre, um grupo de litores imperiais, escoltando um ancião de corpo alquebrado, cabelo cor de neve, olhar espiritualizado, vestes em andrajos. E segue o texto para terminar depois. Foi aqui, nessa imensa solitude, aberta para a vastidão do mar, foi aqui que, sem a presença de nenhum amigo, caiu a cabeça de Paulo de Tarso sobre o gáudio romano, a espada curta. Foi aqui que o indômito bandeirante do Evangelho plantou a última bandeira de seu Senhor e Mestre, bandeira ruborizada com o sangue de seu coração. Lembramos então do final da existência física de Paulo para compreender a tristeza que sentia ao escrever para Timóteo e dizer: só Lucas está comigo. Por que Paulo escreve especialmente a Timóteo, o filho espiritual de Paulo? Lembrando quem foi Timóteo. Paulo conheceu o menino Timóteo em Listra, na Ásia. Era filho de Eunice, neto de Lóide. As duas eram viúvas de comerciantes gregos, que eram considerados pagãos naquela época, naquele momento. E na casa de Lóide, Paulo e Barnabé foram bem recebidos. E lá, Paulo observou um adolescente, assim, 13 anos, inteligente, curioso, conhecedor da lei de Moisés, conduzido pela avó e pela mãe judia. Conheceu Timóteo. Paulo encanta-se com ele.
a compreensão e afinidade foi recíproca. Na carta a Timóteo, agora o seu discípulo, Paulo lembra das perseguições e as aflições que lhe aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, onde se conheceram. Paulo então exorta o filho espiritual a perseverar nessa doutrina e a pregar em todas as ocasiões, porque ele, Timóteo, havia seguido o modo de viver de Paulo, com a fé, a caridade, a paciência que ele demonstrava. Paulo prevê a sua morte e pede a Timóteo que venha ter com ele. E assim chama, dizendo: Tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A epígrafe que Emmanuel coloca em Fonte Viva é mais longa no original. Diz assim: toda a escritura divina, inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, quer dizer, dar resposta, argumentar, para corrigir, para instruir em justiça. Emmanuel, como nós vimos, sintetiza a epígrafe assim: toda criatura inspirada por Deus é proveitosa, tem reticências, para instrução na justiça. O parágrafo anterior a este revela as reminiscências, as lembranças de Paulo, quando ele escreve a Timóteo. E diz assim: e que desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. As considerações que Emmanuel escreve nesse capítulo falam muito de nossa realidade, do tempo que agora nós vivemos. Podemos interpretá-las buscando os exemplos, as comparações que ele cria. A moeda comum que nos chega às mãos. A moeda pode ter chegado, passado em outras mãos, de um santo ou um malfeitor, diz ele. Nós a utilizamos com senso prático para cobrir as necessidades materiais. É um proveito temporário. Com essa reflexão, Emmanuel passa a outra moeda, a outro recurso, não mais material. As ideias renovadoras e edificantes. O recurso, a ideia, tem o valor que lhe é próprio, quer dizer, pode vir de entes próximos a nós, parentes, amigos particulares, sendo a palavra ou a página instrutiva é dádiva do alto. O intermediário da moeda espiritual deve trazer proveito para nós. O essencial é o proveito que nos possa oferecer, diz Emmanuel. O que importa, o essencial, é que a mensagem de qualquer procedência nos induza ao bem ou à verdade. Busquemos a luz onde se encontre, nas religiões ou nas filosofias que não professamos. A luz que resplandece em culturas diversas e a qual não ouvimos com atenção, nem nos detivemos em analisá-las.
É trabalhoso isso. Exige esforço e tempo. Aprender o significado de pensamentos que não nos sejam familiares. Mas, pensando bem, na verdade, não dedicamos empenho em compreender nem ensinamentos de nossa familiaridade, como os conceitos cristãos, do Cristo, não os conceitos transformados por nossos interesses inferiores, como aconteceram em todos os tempos, de todos os séculos. E tantos espíritos amigos nos transmitem moedas de valor espiritual através de Chico, de Valdo agora, através de Dona Brunilde entre nós. São ensinamentos repetidos, sim, mas sob diversas formas. Forma de poesia, frases literárias, filosóficas ou frases simples e encantadoras. A luz se acende diante de nós. Não fechamos, portanto, os nossos olhos.